o Carlo Ancelotti já está na preparação dele para a seleção brasileira, né? Imagino que já participando também da próxima convocação, Tati. É, Temos informação quentinha em é relação. aí que eu queria chegar, porque eu sei que você não nos decepcionaria. Quais são as informações? Você que ontem viu lá de perto também a coletiva do Ancelotti, já nesse clima de despedida, dobrando de trabalho, né? O papai Carleto tá trabalhando ainda no Real Madrid, mas imagino que nas horas vagas trabalhando na seleção. Exatamente. Aconteceu agora, terminou faz pouquinho a reunião, a primeira reunião do Rodrigo Caetano e o Juan, os dois representantes da coordenação da seleção brasileira que chegaram ontem aqui na capital espanhola, se reuniram hoje com o Ancelotti. Uma reunião de muitas horas, tá? Bastante tempo de reunião. Uma reunião para começar a definir lista de convocados. A pré-lista tem que ser entregue no domingo, dia 18. E também para começar a finalizar o acerto da comissão técnica que vai acompanhar o Carlo Ancelotti. A gente ainda não tem as informações do que exatamente foi falado nessa reunião, que acabou de terminar, mas temos alguns detalhes sobre lista de convocados do Ancelotti. Prioridade dele nessa primeira lista é chamar jogadores que ele já conhece, porque Uhum. ele considera que vai ter muito, muito pouco tempo para preparar o time para esses dois jogos. Então, prioridade do Ancelotti chamar jogadores que ele já conhece. Quem trouxe os nomes foram Rodrigo Caetano e Juan e vão montar a lista junto com o Carlo Ancelotti. Sobre comissão técnica, o presidente Edinaldo deu uma entrevista estando no Paraguai, eu não sei se foi agora ou foi ontem à noite, dizendo que o Ancelotti vai contar com 4 profissionais que trabalham com ele na comissão técnica da seleção brasileira. A gente pode quase garantir como quase 100% de quem serão esses caras. O David Ancelotti, o filho do Ancelotti, deve acompanhar ele nesses 2 primeiros jogos. A gente só não tem garantia de que ele vai ficar depois para a sequência, porque alguns clubes estão mostrando interesse no David Ancelotti. Talvez ele consiga seguir a carreira solo, mas se não pintar nada que ele curta, ele fica com o Ancelotti na comissão, porque um dos desejos dele é treinar a seleção ou estar na comissão na Copa do Mundo. Quem Uhum. vai com o Ancelotti? Francesco Mauri, que hoje é o segundo auxiliar dele, o cara das bolas paradas do Real Madrid, vai com o Ancelotti. É, Mino Fulco, que é um dos analistas do Ancelotti, inclusive é genro do Ancelotti, vai com ele também. E um dos caras de confiança, outro analista, que é o Simone Montanaro, também italiano, vai com o Ancelotti. Então, esses 4 seriam os que vão da comissão do Real Madrid para a comissão da seleção brasileira com o Ancelotti. O Ancelotti tem intenção de contar com o Tafarel para ser o cara dos goleiros, como vem sendo, não modificar isso. Preparador físico, se está buscando um cara, não se descarta que esse profissional seja um brasileiro. Essa é uma das definições que se tem que tomar em relação a isso. E o Ancelotti já vai finalizando aí a montagem da comissão que vai acompanhar ele. Vamos ver que lado que vai ter mais de gente vindo da CBF para integrar. Tem 2 profissionais que trabalham com o Ancelotti no Real Madrid que não são da comissão dele. Mas o que a gente já pode confirmar é isso, Otávio. 4 caras que trabalham no dia a dia com o Ancelotti no Real Madrid devem ser os que acompanhem ele na seleção brasileira. E algumas decisões o Ancelotti já está tomando. Vamos ver o que vai sair dessa reunião que acabou agora aqui em Madrid entre Ancelotti e os coordenadores da seleção em relação à formulação final dessa lista que a gente deve conhecer no domingo quando envie para Comebol, para já ter aí a ideia de como é que vai ser essa primeira convocação do técnico Carlo Ancelotti. Excelente informação, né? Já rolou então a primeira grande reunião para aparar aí essas arestas. O David, né, o filho dele, o acompanha como auxiliar desde o PSG. Então, desde o 2011, eu acho, né? 2011, 12, a passagem dele lá pelo Paris Saint-Germain. Mas tem esse sonho de ser treinador. E muito se fala do Rangers, né? O Rangers foi comprado agora pelo mesmo grupo que é dono do San Francisco 49ers, né? Quem é fã da NFL assim como eu, então os caras devem despejar uma grana lá no antigo Glasgow Rangers, hoje só Rangers da Escócia, mas a princípio ele vem e aí depois pode realizar esse sonho de ser treinador solo. Outra tendência é aquela que a gente tinha falado aqui no último programa, né? Dele chamar jogadores que ele conhece, o que provavelmente
exclui jogadores do Brasileirão. Você imagina o Ancelotti assistindo o Campeonato Brasileiro? Vai ter que fazer isso a partir de agora, né? Mas para essa primeira convocação, essa primeira convocatória, devem aparecer nomes que ele conhece. E aí, fazendo um exercício aqui, tá? Eu até fiz um vídeo sobre isso e tal. A gente tinha falado no último programa. Richarlison é um cara que ele gosta muito. A gente sabe que as últimas passagens dele na seleção não foram bem vistas, mas pode ser um nome que reapareça. Casimiro, que é um cara que ele gosta muito dos tempos de Real Madrid, chorou na saída dele. E a gente sabe do carinho que ele tem. E o Casimiro está bem na temporada, de volta agora com o Manchester United a ter boas atuações. Um outro nome que eu pensei aqui, e que ele acompanha de perto por ser futebol espanhol, é o do Antony, né? O Antony tá muito bem no Betis e tal. Então, nomes assim de La Liga, de futebol italiano, que ele obviamente acompanha por óbvio, são nomes que devem aparecer nessa convocação, né? Jogadores que. O Carlos Augusto da Inter, por exemplo, é uma possibilidade, né? Como é que vocês veem isso daí, hein? Eu acho completamente correto que ele não chame que ele não sabe quem é, né? Rodrigo Caetano e Juan podem levar e falar assim, pô, esse daqui tá jogando muito bem no Brasil. O técnico tem que conhecer, eu não sei se ele vai ter tempo suficiente para conhecer os jogadores por vídeo, por alguma coisa assim, que foi indicado por esses diretores da CBF. Se é uma lista de 50 nomes, como essa pré-lista, ele vai ter que chamar basicamente todo mundo que ele conhece, porque eu não sei se o Ancelotti conhece muito mais do que 50 nomes do futebol brasileiro. Em nomes, eu acho que não vai ter muita diferença em relação aos últimos. Pode estar o Casemiro, pode estar o Ederson da Atalanta, o Richarlison. Uhum. O Richarlison só estaria porque ele conhece, porque por méritos esportivos não poderia estar. Então, basicamente, o trunfo que tem o Richarlison hoje é esse. Conhece por coerência, tem que ser assim mesmo. E eu duvido muito que ele conheça tantos e tantos e tantos jogadores assim. Não acho que vai mudar tanto em nome, comportamento dentro de campo é que deve mudar mais os jogadores. Acho que Eu chamaria o inicialmente, Antony, hein? Eu chamaria o Antony. inicialmente, ao menos nessa lista grande, o que eu acho que pode acontecer muito é que, justamente por ele confiar mais nesses jogadores que ele conhece, que são jogadores daqui e não jogadores que estão no Brasil, é que se esses jogadores forem bem, para mim, já seria uma tendência inicial, isso pode ficar ainda mais forte dos jogadores no Brasil perderem espaço, né? Ainda mais num ciclo curto. Se a gente fosse falar aqui num ciclo de 4 anos, a gente poderia pensar num trabalho, né, desses jogadores dele ir conhecendo e tal, mas no tiro curto de 1 ano, se, assim, os primeiros jogadores que ele coloque, que são os jogadores de confiança dele, que talvez a gente até não veja um grande momento agora, mas que é de confiança do Ancelotti, se esses caras forem bem, assim, para mim vai ser um ano que jogador no futebol brasileiro vai perder muito espaço. O que Juan e Rodrigo Caetano têm que fazer, assim, tem posições que aqui na Europa não tem. Centroavante. O centroavante que tem, o Ancelotti conhece, e aparentemente ele não gosta tanto assim que é o Endrick. É o jogador com menos minutos do elenco do Real Madrid essa temporada, e todas as oportunidades que o Ancelotti criou para criticar publicamente o Endrick, ele aproveitou essas oportunidades, né? Contra o Atlético de Madrid, contra o Getafe. Então não sei o tanto que ele gosta do Endrick. Rodrigo Caetano e Juan tem que chegar pro Ancelotti e falar, tem um cara aqui que chama Pedro, jogou na Fiorentina e tal, olha os vídeos dele. E tem que mostrar, tem que encaminhar de alguma forma alguns que a CBF entende que tem mais condições de estar, que deve estar no ciclo, para que o Ancelotti não tenha que analisar um Mirassol e Ceará, mas que ele tenha que saber quem é o Pedro. E depois ele vai ter que analisar Mirassol e Ceará. Porque numa dessa ele chama o Pedro Raul. Tá voando o Pedro Raul. E tem um ponto que eu acho que é algo que o Ancelotti vai utilizar muito. Ele vai falar muito com os técnicos dos clubes, eu acredito, tá? Felipe Luiz, com o Abel Ferreira. E eu acho que ele vai pegar o telefone, se ele precisar em determinado momento, vai ligar para o Tite, porque eles tinham uma muito boa relação quando o Tite estava no comando da seleção. O Ancelotti era um cara que atendia o Tite sempre. Se ele tiver alguma dúvida em relação a jogadores que já estiveram no ciclo, que o Tite já conhece, ele vai utilizar isso também. Então, eu acho que vai ser a base, talvez sejam jogadores que ele já conhece, mas ele não vai excluir os jogadores do futebol brasileiro, isso vocês podem ter certeza. Até porque eu acho que se tem jogadores do futebol brasileiro que estão em um muito bom momento, Rodrigo Caetano e Juan vão fazer o papel, como o Marcelo falou, tá aqui esse cara, dá uma olhada. E o Ancelotti vai olhar, vai... Nessa lista grande, eu acho que vai estar todos os que o Ancelotti identifica que são e todos os que a CBF vai levar para ele. Eu acho que a lista grande vai ser uma mescla de tudo. E ele vai ter basicamente a semana que vem
para tomar a decisão de montar a lista do dia 26. Ele vai ter que parar e vai ter que olhar os caras que ele não conhece tanto. Mas eu não excluiria, tá? A possibilidade dele, nessa primeira lista, contar com alguns nomes que talvez ele ainda não conheça, mas que garantam para ele, ó, esse cara é assim e tal, conhece, pega o telefone, liga pro Felipe Luiz, liga pro Abel Ferreira, liga para não sei quem. Eu acho que isso ele vai fazer. Mas também é óbvio que, precisando de resultado nesses 2 primeiros jogos, ele conte com caras que ele já sabe o que podem oferecer para ele nessas primeiras apresentações. Você tinha falado do Antony. O Antony parecia muito atrás de uma fila. Primeiro que tem a questão particular, né? Ainda tem um processo e tal, mas assim como o Paquetá foi convocado muitas vezes pela presunção de inocência, até que se prove o contrário, o cara é inocente, ele pode continuar trabalhando, tanto que o Antony está trabalhando nesse momento. O Antony parecia muito atrás da fila, porque o que não falta para a seleção aparentemente é pontas. O Brasil tem, para a ponta direita, que é a posição do Antony, o Rafinha, o Savinho, o Rodrigo, o Estevão, outros jogadores. Mas este final de temporada, quem tá jogando bem é o Rafinha, que não joga naquela posição. Uma queda de braço hoje entre Antony e Rodrigo. O Antony faz uma temporada melhor, um final de temporada, de janeiro para cá, melhor que o Rodrigo, melhor que o Savinho. Então, dentro de campo hoje, por mais que ele fosse talvez o último da fila, acho que o Estevão tem que estar. O Estevão desse você tem que mostrar pro Ancelotti, falar, pô, esse daqui tem 17 anos, olha só o que ele vai ser e tal. Mas o Antony hoje eu acho que ele ultrapassa outros jogadores que têm um lugar cativo na seleção. E o Ancelotti vê de perto, né? Eu acho que isso pode fazer diferença numa lista que ele vai fazer tantos cortes assim. Sei lá, você vai olhar a lateral esquerda, aí tem 2 nomes ali, Arana e Carlos Augusto. Ele vai cortar o Arana, pô. O Carlos Augusto ele vê jogar, o Arana com certeza ele não vê jogar, por mais que a comissão converse com ele e tal, né? É uma tendência, a gente ainda vai ter essa lista e falaremos muito sobre isso aqui. Falaremos também como o Ancelotti pode potencializar alguns jogadores, como o Vinícius Júnior, por exemplo. Ele conseguiu fazer um trabalho incrível com o Vini no Real Madrid, né? De confiança, de melhorar o jogo do Vinícius, algo que a gente precisa muito na seleção e a gente conta com isso. Será certamente pauta aqui no MFM nos próximos programas.